Amém, meus irmãos? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 e 15. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ele fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nos dê a Tua palavra nesta noite. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor repreenda do nosso meio toda interferência, todo ruído. Que a Tua palavra seja transmitida aqui de forma clara e audível. Para a honra e glória do Teu santo nome é o que eu te peço. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O que acabamos de ler aqui é um trecho de algo que era impossível, não tinha como acontecer. Aconteceu. Aqui através do profeta Elias. Essa mulher experimentou algo se tornando possível, algo que era impossível. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós servimos o Deus do impossível. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus nos garante isso lá em Lucas 1,37. Pois nada é impossível para Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Amém? Não tem nada, meu irmão. Mas, dia a dia, muitas impossibilidades aparecem em nossas vidas. Dia após dia, nos deparamos com coisas impossíveis. Quem já passou por coisas impossíveis? Situações que você falou, não tem jeito mais. Quem já passou por isso? Quase ninguém? Eu creio que todo mundo já enfrentou algo que era impossível. Algo, e a gente, olha aqui alguns testemunhos, e está aqui o irmão Saulo, a irmã Gisele, que enfrentaram recentemente algo que era impossível, se tornou possível. Um grande milagre aconteceu na vida da sua filha. Então nós nos deparamos com situações impossíveis, mas infelizmente, nós temos o triste hábito de sempre quando enfrentamos algo impossíveis, qual que é a nossa reação? Murmuração. Quando nos deparamos com coisas impossíveis, temos a tendência a murmurar. Infelizmente, todos nós temos essa triste mania de muitas vezes prestar atenção só no que nos falta e não naquilo que já temos. Muitos de nós, muitas vezes somos levados a colocar o nosso foco só naquilo que a gente ainda não tem, e esquece tudo aquilo que a gente já teve, e que a gente tem, esquece tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Por quê? Porque nos deparamos com algo que é um imprevisto, é algo que não esperávamos, e temos essa triste mania de fazer isso. Mas nós sabemos que muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, mas isso não significa um abandono de Deus. Não é porque as coisas não saíram do jeito que você programou, que significa que Deus te abandonou. Não. O Senhor está do nosso lado, em todo o tempo, e em todas as situações, nós sabemos que Deus está conosco, nos ajudando a atravessar toda e qualquer situação. Glória a Deus. É o Senhor que está do nosso lado, nos ajudando a passar por cada desafio que nós temos que enfrentar. Então, meu irmão, eu te falo nesta noite, não desperdice os seus dias. Não desperdice os seus dias pensando naquilo que você não tem, mas pelo contrário, comece a celebrar a Deus pelo que Ele já tem feito na sua vida. Comece a focar naquilo que Deus já tem feito na sua vida. E essa semana eu estava parando para pensar numa curiosidade. Qual é o órgão do nosso corpo que mais peca e que faz a gente pecar? A língua? Não é.
É os olhos? Quem acha que é os olhos? Pouca gente. Quem acha que é a língua? Coração? A mente? Mas quem falou os olhos, eu parei para pensar e falei, realmente são os nossos olhos. É os nossos olhos que faz a gente começar a pensar naquilo que a gente ainda não tem. E nos leva a pecar. E foram os olhos que fez o pecado entrar no mundo, sim ou não? Olha o que diz lá em Gênesis 3, versículos 6 e 7. A mulher viu que a árvore era linda. A mulher primeiro viu o quê? A mulher viu. Então o olho já está em ação. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Naquele momento, o que aconteceu? Seus olhos se abriram. Os olhos levaram ela a desejar algo que era proibido, e depois os próprios olhos mostraram a realidade que ela se encontrava. Mostraram a nudez, mostraram que ela estava errada, mostraram que naquele momento ela tinha feito algo errado e já começava a estar afastada de Deus. Porque eu já falei isso aqui muitas vezes, né? O que é o pecado? Nada mais é aquilo que nos afasta de Deus. Pecado nada mais é do que a ausência de Deus. Então, é isso. Põe também na King James. Olha, a King James dá uma esclarecida um pouco melhor. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era o quê? Agradável aos olhos. São os nossos olhos que muitas vezes nos levam a estar longe de Deus. É os nossos olhos que levam realmente todo o nosso corpo a pecar, a estar afastado. Então, que os nossos olhos possam estar focados em Cristo. Que os nossos olhos possam estar focados em Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, vamos voltar à mensagem. Eu quero, através desse texto de 1 Reis 17, tirar lições de como as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu tomo certas decisões. Como, através desse texto, nós podemos tirar lições de como as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu pego alguns exemplos aqui e começo a praticar. Amém? Então, a primeira, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu entendo que tenho tudo o que é necessário. 1 Reis 17, 10 e 12. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. O que essa mulher tinha, meus irmãos? Nada, né? Não é isso que está dizendo o texto? Essa mulher estava esperando o que? A morte. Mas eu digo para você, baseado nesse texto, tudo o que Jesus precisa para abençoar a sua vida neste momento, é o que você tem nas suas mãos. Olha para as suas mãos. Tudo o que o Senhor precisa para abençoar as suas vidas, está nas suas mãos. Pode ser que você fale: não, mas você não sabe da minha história. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Mas o nosso Deus sabe. E Ele não precisa de muita coisa para fazer coisas extraordinárias. O que você tem hoje já é o suficiente para Ele operar na sua vida. Um pastor americano chamado Steve Furtick, ele disse: ao invés de sempre orar, Deus me abençoe com mais, eu o encorajo a orar: Deus, use o que eu tenho, pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar. Senhor, eu não preciso de mais coisas, pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar.
Aquela mulher tinha um punhado de farinha e uma vasilha com um pouco de azeite. E sempre nós somos tentados a olhar aquilo que nós não temos. Sempre somos tentados a olhar aquilo que não tem e que já está acabando. E isso faz com que o nosso foco não fique na coisa certa, que é aquilo que a gente tem naquele momento. Mas eu digo de novo, tudo que Jesus precisa é o que você tem. Tudo o que você precisa é o que você tem. Você lembra da multiplicação? Lá em João 6, 9 e 11, lá diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Imagina, meu irmão, uma multidão. Já pararam para pensar? Uma multidão com 15 mil pessoas. Tinha muito mais. Imagina aquela multidão faminta e precisando comer. E de repente tem 5 pães e 2 peixes. É possível alimentar uma multidão com isso? Não. Não é possível. Mas aqui está dizendo, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e o fez o mesmo com os peixes. 5 pães e 2 peixes. Deu e ainda sobrou. Deu e ainda sobrou. O que Jesus fez? Ele pegou o que tinha. O que estava disponível naquela hora era apenas 5 pães e 2 peixes. E disso, ele alimentou uma multidão. Talvez é o que você tem hoje. Não literalmente 5 pães e 2 peixes. Mas você fala, acabou. Eu acho que é só isso aqui agora, e depois disso, assim como essa mulher, eu vou dizer, depois disso, acabou para mim. Mas o Senhor fala para você nesta noite, está apenas começando. Com esse pouco que você tem, se você confiar em Deus, se você entregar isso nas mãos do Senhor, é daí que vai aparecer o impossível. É daí que aparece o impossível. Sempre nós vamos ter algo em nossas mãos. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para Jesus fazer um milagre. Pode parecer pouco, mas esse pouco é o suficiente para Jesus fazer um milagre. Basta você ter uma vasilha. A parte de Jesus é encher de azeite. Se você tem um pouco de farinha, a parte dele é multiplicação. Pare de focar no que você não tem. Pare, meu irmão. Então essa é a primeira lição. A segunda coisa, as minhas impossibilidades se tornam possíveis quando eu valorizo o processo e não apenas o resultado. Versículo 13, de 1 Reis 17. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. A primeira coisa que o profeta falou foi o quê? Neste processo, o que está dizendo? Lá no começo, versículo 13. Não tenha medo. Essa é a primeira coisa que o profeta fala para essa mulher. Não tenha medo. Muitas vezes não temos o resultado que esperamos, porque entramos já com medo no processo que Deus está colocando a gente. Muitas vezes nós não alcançamos, porque entramos no processo com medo, mas sabemos que o nosso Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é o que diz Romanos 8, 28? O Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, meu irmão, o processo, ele coopera para o nosso bem. O processo coopera para o bem. O que temos passado hoje coopera para o nosso crescimento e para o nosso futuro. O que você está passando hoje, isso daí é um processo que vai te ajudar lá no futuro, que vai fazer você crescer, que vai fazer você superar. Você não pode pular os processos. Muitas vezes a gente quer só os resultados, mas não estamos dispostos a passar pelo processo. Não adianta você querer o resultado sem passar pelo processo. Eu falei sobre isso na quarta-feira, quando eu falei sobre
O que aconteceu com Davi? Davi foi ungido rei, derramou a unção, o Senhor derramou, tinha rejeitado Saul. Mas aconteceu do dia para a noite? Não, teve um processo. Demorou 13 anos, do dia que foi feita a promessa, até ele assumir o trono. 13 anos. Olha o processo. Você acha que se Davi tivesse assumido naquele momento, ele teria tido tanto êxito? Não, meu irmão. As coisas não são assim, tudo depende do processo. O processo nos ajuda a crescer, nos ajuda a ter o foco certo. Bill Johnson disse: o que você chama de atraso, Deus chama de processo. Olha que coisa linda. O que você chama de atraso, o nosso Deus chama de processo. A vida, meu irmão, não é feita de passes de mágica, a vida é feita de processo. Nem sempre as coisas são assim. Nem sempre existe o gênio da lâmpada, que aparece para você e fala: você tem 3 desejos. E aí você fala: é esse, e pá, acontece. Com o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele vai nos dar, mas Ele vai nos dar no tempo certo, quando a gente está preparado. Temos que passar por processos, porque são os processos que alinham o nosso coração. São os processos que protegem a nossa vida. São os processos que preparam para que a gente conquiste coisas maiores. São os processos. Se você ultrapassar isso, colocar o pé na frente, meu irmão, você não vai alcançar. Isso é básico. Você tem que aprender a viver os processos. Amém? Terceiro, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu foco nas promessas de Deus. Olha o que diz versículo 14 ao 16. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Que coisa, já imaginou? Não acaba. Já passou por isso? Eu já ouvi muitos testemunhos, de situações. Já vi testemunhos de falar que o gás vai rendendo e não acaba. Eu já vi isso acontecer. E é o que está acontecendo com essa mulher. Ela tinha imaginado que ela só tinha a última refeição. A porção que ela tinha ia durar só para mais uma refeição. E depois ela já estava conformada que ela iria morrer, ela e o filho. Mas o que acontece aqui nesse texto? Sempre, versículo 16, sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Não faltou. Mas o que é isso? É uma promessa. E todos nós que estamos aqui nesta noite, ouvindo este sermão agora, temos promessa de Deus sobre as nossas vidas. Você tem promessa? Eu tenho promessa de Deus. Todos nós temos promessas. Antes de viver o que a gente busca, nós precisamos caminhar sobre a palavra e sobre a promessa. Antes de viver aquilo que você está buscando, você precisa caminhar na palavra e você precisa caminhar na promessa. A promessa do Senhor. Porque a promessa do Senhor nunca falha. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Sim ou não? Ele vai cumprir. Pedro, o maior exemplo talvez disso, não tinha certeza que ao descer do barco, ele iria afundar. Mas ele tinha uma promessa. Ele tinha. E esses dias eu ouvi algo que mexeu comigo. Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre as palavras de Jesus. Não foi caminhar apenas sobre as águas, porque se ele fosse fazer isso, ele iria afundar. Mas ele caminhou sobre as palavras de Jesus. Porque Jesus falou, ele tomou aquela atitude e começou a caminhar sobre as águas. É o que diz lá em Mateus 14, 25 ao 29. Acompanha comigo.
Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, o que Pedro falou? Ordene, me dê uma palavra. Ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. O que Jesus responde para ele? Venha. E aí o que acontece? Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Foi uma palavra, foi uma promessa. Venha. Senhor, ordene. Pedro não falou, eu vou até aí. Ele falou assim: opa, é o Senhor, eu estou indo aí, estou correndo atrás de você. Não foi isso que ele falou. Ele falou: Senhor, ordene. Senhor, me dê uma palavra. Senhor, eu preciso de uma promessa que eu vou conseguir andar. E Jesus falou: venha. Venha que você vai andar. Então venha, foi sobre esta promessa que Pedro caminhou. Assim como aconteceu com aquela mulher ouviu a seguinte palavra: não faltará. E ela creu na promessa. Não faltará. E ela creu, e aquela mulher viu as coisas acontecerem na vida dela. Ela viu algo que era impossível se tornando possível. Por quê? Porque existia uma promessa. O Senhor falou: não vai faltar, confia em mim. E talvez o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: não vai faltar, confia. Confia na promessa de Deus. Confia, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não vai faltar. Quarto, as minhas impossibilidades se tornam possíveis quando eu mantenho a visão da abundância. Versículo 17 e 18. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Essa mulher acaba de receber uma promessa: não faltará. Ela vê algo extraordinário acontecendo, mas o que acontece neste momento? O filho dela fica doente e ele morre. E ela, indignada, fala: homem de Deus, o que você me fez? Você veio aqui para lembrar que eu sou pecadora e veio aqui para matar o meu filho? Foi para isso que você veio? Não é fácil, meu irmão, mas é possível manter a ótica da abundância em dias difíceis. Aquela mulher estava condenada à morte. Foi o que ela disse: eu vou preparar a última refeição e vou morrer. Ela mesma fala isso e desfruta do primeiro milagre. Não falta mais nada na vasilha dela. Porém, quando aparece um outro momento, quando vem uma pressão, a fé dela baixa. E olha que esta mulher está vivendo algo extraordinário. Essa mulher acabou de ver Deus operar algo que era impossível. Mas aparece um imprevisto. E aí o foco dela volta a se perder. E ela olha só no que está acontecendo. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Talvez quem já perdeu um filho sabe a tristeza que é. Eu não quero nem parar para pensar nisso, porque eu sei que deve ser uma dor, uma angústia. Mas eu não estou falando de mim e de você, que acabamos de experimentar algo extraordinário. Porque para e pensa, é difícil perder um filho, sim ou não? Só que alguns momentos antes, ela viu o que Deus fez. Ela experimentou o extraordinário. Então não era para ela ter perdido assim tão fácil, porque ela estava diante do profeta. Porque ela já estava condenada à morte, sim ou não? Ela mesma já tinha se condenado. E ela viu que ela não iria mais morrer por causa de fome, por falta de alimento. Não, porque o alimento tinha sido resolvido. Então ela estava ali. Ela tinha que manter o foco. Mas algo imprevisto, algo que ela não estava contando, acontece.
E aí ela se desespera e começa a falar: Senhor, profeta, o que você veio fazer aqui? Você veio trazer desgraça? Você veio mostrar que eu sou pecadora? Olha o que aconteceu. O meu filho morreu. O meu filho morreu. Mas, meus irmãos, Charles Winter disse a seguinte frase: o pouco se transforma em muito, quando é devidamente colocado nas mãos de Deus, o grande multiplicador. Mantenha o foco. Não permita que o caos tire a sua capacidade de enxergar que o Senhor faz o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer. Não permita, por mais que aconteça o imprevisto. Por quê? Porque todos nós já sabemos o poder que o nosso Deus tem. Essa mulher tinha acabado de ver aquilo que Deus era capaz de fazer. Essa mulher acabou de ver a coisa acontecer de uma forma extraordinária e nunca mais faltar o alimento, as coisas se multiplicar. Imagina, eu fico imaginando aquela vasilha, eu fico imaginando aquele vaso de azeite, joga, pega a farinha e não acaba. Você sabe como que é, não é? Quem já mexeu com farinha, com óleo, sabe como que é. Você vai pegar, e daqui a pouco acaba. Vai acabar, mas ela estava pegando, e fazendo, e não estava acabando. Só que acontece algo inexplicável, triste. Mas, como eu já disse, meus irmãos, os nossos olhos são a parte que mais nos leva a pecar. Essa mulher deveria ter mantido ainda os seus olhos em Deus, ter mantido os seus olhos na promessa, ter mantido o seu foco naquilo que é impossível, porque o nosso Deus é especialista em coisas impossíveis. Então, os nossos olhos têm que ver com os olhos da fé. O meu e o seu olho tem que enxergar pelos olhos da fé. É os olhos da fé. Então, não podemos perder o foco, por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou. E por último, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. 1 Reis 17, 22 e 24. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Glória a Deus. Esta é uma grande verdade que eu e você precisamos entender. E agora eu quero que você preste a sua máxima atenção nisso. Quando as nossas possibilidades acabam, quando a gente não tem mais recurso, quando a gente não tem mais aonde recorrer, é que começa a vir as possibilidades de Deus. Quando as nossas possibilidades, tudo aquilo que você tinha na sua mão, tudo aquilo que você poderia fazer, acaba, é aí que entra o impossível do Senhor. É aí que as possibilidades de Deus começam a operar. É neste momento, quando você não tem mais. E eu quero dizer para você, não é porque vivemos coisas boas no passado, que a gente não vai mais viver coisas ainda maiores do que aquilo que a gente já viveu. Talvez você fale: não, já vivi muito, já experimentei, eu sei que Deus pode fazer, mas isso não significa que vai acabar. Não, Deus pode fazer coisas maiores ainda. Você pode ter experiências maiores. Você pode ver e viver com Deus coisas extraordinárias. Não é porque você já viveu. E também não é porque você já passou por coisas horríveis, que sempre vai ser coisas horríveis, coisas piores na sua vida. Não, meu irmão. Talvez aquela mulher se limitou a um milagre nas suas experiências passadas. Talvez aquela mulher lembrou daquilo que tinha acontecido. Talvez aquela mulher manteve o foco dela no que ela estava já decretada. Ela falou: eu tenho a última refeição e depois eu vou morrer. Não, meu irmão. O nosso Deus é especialista em milagres. O nosso Deus, Ele justamente às vezes nos permite que a gente chegue em situações que a gente não tem mais o que fazer. Para quê? Para Ele mostrar e falar assim: agora sim, agora você vai ver
quem é o dono da sua vida. Agora você vai ver o que eu posso fazer. Até aqui você tentou, até aqui você foi no seu braço, até aqui você foi na sua força, mas agora chega, agora é do meu jeito, agora é do jeito que eu quero fazer, e o jeito de Deus sempre é o melhor, o jeito do Senhor é o jeito melhor, o jeito do Senhor é o jeito que vale a pena. Glória a Deus. Não se limite, meu irmão, não pensa que Deus vai fazer só aquilo que você está pensando, porque o nosso Deus faz além daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente imagina. O nosso Deus faz além, e nós temos vivido isso. O que está para acontecer, meu irmão, a gente nunca nem pensou, nunca nem imaginou, e apareceu. Este salão aqui também foi assim, meus irmãos. Estávamos dentro de uma casa, reunidos numa casa. Esse dia eu estava até vendo uma foto, talvez a gente faça uma apresentação de como a gente começou, né? No dia vai ser legal. Começamos numa casa, e a gente não tinha intenção nenhuma de alugar salão. E o que aconteceu? Esse salão veio, apareceu para nós. Sabe, irmã Carmen, foi através de você, né, irmã Carmen? Tem que ser, né? Sabe, irmã Carmen, tem aquele salão lá, está vazio, acho que seria bom para vocês. Estamos aqui, meu irmão. O Senhor permitiu. Já tem 5 anos que a gente tem essa igreja. E agora a mesma coisa aconteceu. Aquele salão pulou assim no nosso colo. Caiu. Não foi a gente que foi atrás, falou, não, a gente tem que ter um salão grande, porque não foi nada disso. As coisas começaram a acontecer. Mas a gente não pensou, a gente não correu atrás, mas também não limitamos o poder do nosso Deus. A gente não colocou Deus numa caixinha e falou, Deus, só faz até aqui. Não. A gente falou assim, Senhor, você não está dentro de uma caixinha. O Senhor está no controle de tudo. As nossas vidas estão no seu controle. E estamos disponíveis a Ti. Somente usa as nossas vidas. E o demais é com o Senhor. O demais é com o Senhor. E o Senhor faz impossível. O Senhor pega coisas impossíveis e se tornam possíveis. As impossibilidades começam a se tornar possibilidades. Quando eu entendo que eu preciso focar no Senhor. Quando eu entendo que o que o Senhor já tem colocado na minha mão é o suficiente. Porque o nosso Deus, meu irmão, Ele é o Deus do impossível. Então, meu irmão, eu te falo, nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua vida. Nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua família. Nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, porque o Senhor não está limitado. O nosso Deus não tem limites, Ele faz além. Ele faz além. E eu digo para você, Deus vai fazer coisas maiores. Na minha vida, na sua vida, nesta igreja, nesta comunidade, o Senhor vai fazer coisas maiores. É só o começo, mas nós temos que estar focados em Deus. Para a gente terminar, Filipenses 1:6. Diz assim a palavra do Senhor: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Eu tenho certeza, estou convencido, que aquele que começou uma boa obra na vida de vocês, Ele vai completá-la até o dia que Cristo voltar. Não se limite, meu irmão, não limite o poder de Deus. O Senhor começou uma obra na sua vida, mas não quer dizer que Ele vai parar por aí. A possibilidade do Senhor é que você cresça, que se expanda, que o Senhor te use mais e mais e mais. Não limite o poder de Deus, porque o nosso Deus não tem limites. Marcos 9:23, a parte B do versículo. Tudo é possível para aquele... Eu acho que eu li errado, na verdade eu li errado, desculpa, gente. Algumas coisas são possíveis. É isso que o texto está dizendo? Só o que eu preciso é possível.
que eu preciso para hoje vai acontecer. Não. Tudo é possível. Tudo é possível. Não existe impossíveis. Não existe impossíveis para o seu Deus. Eu sei o que eu estou falando. Quando eu falo isso, eu posso falar de boca cheia, porque eu sei o que eu estou falando. Pensa numa coisa que era impossível. Sabe o que era impossível? Eu estar aqui hoje. Sabe o que era impossível? Eu estar aqui hoje pregando para você. É impossível. Isso era impossível. Porque eu estava afastado. Eu olhava e falava, não quero mais saber de nada. Há uns, quantos anos atrás? Sei lá. Mais de 12, 13 anos atrás. Eu falava, não quero mais saber. E hoje eu estou aqui. Tem muitas coisas, a gente tem visto coisas impossíveis acontecer. Tudo é possível. A gente ouviu um testemunho aqui, eu não paro de falar disso, não sei porquê, mas é impossível. Quem esteve aqui naquele dia, que a Leilane e a Bianca deram testemunho, viram. A gente olhando, né, Fabiana? A gente acreditava que era possível? Mais ou menos, né? Sabe, a gente tem aquela fé, mas a gente fala, vai acontecer, mas no fundo, a gente meio que desacredita. A gente fala, não é assim, eu sei como que é difícil. Porque a gente tem outros exemplos, né? Você está vendo como é o problema do nosso foco? Aí a gente se baseia em outras coisas que não aconteceram. Aí a gente fala, não, aconteceu, não, eu mesmo vi um tio meu morrer dentro do homossexualismo. Então, você olha para uma situação daquela lá, você falava assim, você acha que não fez na vida do meu tio, vai fazer na vida delas? Mas fez na vida delas. A gente viu aqui o testemunho, está no canal. É o vídeo mais visto no canal, tem 11 mil visualizações. Era impossível, e nós vimos acontecer. Porque a palavra de Deus não mente, não se engana. Marcos 9, 23 está dizendo, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Não é algumas coisas. Porque a gente acredita em coisas assim, vai curar ali de uma dor de cabeça. Mas a gente não acredita de verdade que vai curar de um câncer, mas cura. A gente acredita, vai ser liberto ali, de um cigarro. Mas você não acredita que o cara vai se libertar do crack. Mas aqui está dizendo, eu não liberto só o cigarro, eu liberto o crack. Eu liberto qualquer droga, eu liberto qualquer vício. É isso que está dizendo, tudo é possível àquele que crê. E o último texto, meus irmãos, 1 João 4,4. 1 João 4,4. Primeiro que já começa de uma forma extraordinária, né? Você tem um Deus que fala isso para você. Eu, se fosse você, eu ficava feliz, assim, sabe? Tinha um orgulho santo agora. Você já parou para pensar? A Bíblia está falando para mim e para você. Filhinhos. Não é uma coisa carinhosa? Não mostra que Deus nos ama de uma maneira extraordinária? Filhinhos, vocês pertencem a Deus. Filhinhos, amigos preciosos, filhinhos, vocês que eu comprei com meu sangue, vocês pertencem a Deus. E já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Meu irmão, era para você agora dar aquela estufada no peito. Sabe quando eu vejo alguns irmãos aqui, meu filho agora está começando a ir para a academia e chega às vezes, né, com o peito estufado. Essa é a hora que você estufa o peito. E você mostra, peraí, aquele que está em mim, o Espírito que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu posso estufar o peito. Eu posso chegar para o outro e falar, o Espírito de Deus está em mim, esse Espírito é maior do que o Espírito que age aí no mundo. Que às vezes a gente olha e fala, é impossível. Não, meu irmão, não é impossível. Porque o Espírito de Deus está em nós. O Espírito do impossível está em nós, para que eu e você comece a enxergar que tem possibilidade para todas as coisas. Tem possibilidades. Você olha para situações e fala, não vai ter mais jeito. Mas o teu Deus está dizendo, Ele está em você. E porque Ele está em você, você vai começar a viver coisas impossíveis, coisas extraordinárias.
Fica de pé, meu irmão. Glória a Deus. Cadê o ministério de louvor? Aleluias. Nada é impossível para o nosso Deus. Levante a sua mão agora o mais alto que você puder. O Deus do impossível está aqui nesta noite. O Deus do impossível está aqui nesta noite. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a causa impossível que você está passando, mas o Senhor está falando para você nesta noite: é possível. É possível sim. Você vai começar a viver coisas impossíveis. Aleluia. Oh meu Deus, obrigado Pai pela Tua palavra. Sim. Obrigado Senhor Jesus amado pelas Tuas promessas. E é debaixo das Tuas promessas que estamos aqui nesta noite. Nós queremos realmente viver, Pai amado, as coisas impossíveis. Nós queremos ver, Pai amado, as impossibilidades se tornando possibilidades. Ô Senhor, nos ajuda, Pai, a passar por os processos. Nos ajuda, Pai, a manter o foco. Nos ajuda, Senhor Jesus amado, a estar firmado na Tua palavra, firmado nas Tuas promessas, Senhor Jesus amado. Porque nós queremos ver o impossível acontecer. Porque a Tua palavra diz: tudo é possível aquele que crê. Oh meu Deus, nós queremos realmente viver, Pai amado, o impossível. Nos ajuda, nos ajuda, meu Deus, a manter o foco. Nos ajuda, Pai amado, a não perder a fé. Nos ajuda, Pai amado, a não murmurar, mas pelo contrário, nos ajuda, Senhor Jesus, a enxergar que o Senhor está em nós. Como nós acabamos de ler, o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas e Ele já venceu o espírito deste mundo. Obrigado, Senhor Jesus amado, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos comprou com Teu sangue, e nós queremos cada dia mais tomar posse, Senhor Jesus amado, da Tua palavra e viver a Tua promessa, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo. Primeiro o Senhor nos leva para o fogo, o Senhor nos apura, o Senhor trabalha em nós, o Senhor molda o vaso. Depois o Senhor levanta para o cumprimento de promessas. Aleluia, Senhor, a Ti todo louvor. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti.
Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Preciso tanto. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto para a glória de Deus. Queremos agradecer a presença dos visitantes, lembrando que a igreja está aberta, todos são bem-vindos. Amém? Vamos, em nome de Jesus, agradecer e dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pela Tua direção. Senhor, leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.